A paz do Senhor Jesus, que a graça do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Nós estamos estudando os 150 salmos da Bíblia e hoje nós vamos estudar o salmo de número 37. O salmo de número 37 é um salmo de Davi e fala assim: a felicidade temporária dos perversos. Então o título já diz que é uma felicidade que logo vai passar. Nós vamos ver o que o salmista Davi vai falar nesse salmo. E este salmo ele é um pouco longo, tem 40 versos. Eu vou estar lendo só alguns versos que faz a gente refletir mais. Todo salmo é bonito, mas tem algum verso que fala mais com a gente e alguns versos que nos chamam mais a atenção. Então eu vou estar lendo aqui alguns versos. O verso 1 vai falar assim: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secará, e como a relva verde logo murcharão. Então aqui o salmista já começa dizendo: para eu e você, nós não temos inveja do ímpio, porque o ímpio, ele é como um capim que logo vai secar. É como uma erva verde. Ele está verde, mas logo ele vai murchar. Então aqui ele começa esse salmo, vai estar falando, todo o longo do salmo vai estar falando que o ímpio ele tem as coisas, que o ímpio ele é próspero, mas que nós não venha ter inveja, que nós não venha se igualar com ele, porque o Senhor está do nosso lado. Então o verso 5 diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Então aqui o salmista está dizendo: em vez de você ter inveja do ímpio, do perverso, entrega o teu caminho ao Senhor, porque se nós entregar o nosso caminho ao Senhor, Deus ele vai agir na nossa vida, Deus ele vai fazer na nossa vida. Então Deus sempre está do nosso lado e ele está vendo se nós somos inocentes ou não. Então vamos entregar o caminho, o nosso caminho, o caminho da nossa vida ao Senhor. Que aqui vai falar que o ímpio ele não vai existir por muito tempo. No verso 10 diz assim, um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você procure, não será encontrado. Então o ímpio ele existe, ele vai existir, ele vai prosperar, ele vai ter as coisas, mas logo ele vai ser esquecido, porque ele não permanece para sempre. Agora aquele que é fiel, ele vai permanecer para sempre, não permanecer aqui na terra, mas quando nós partir daqui, dessa terra, nós vamos ter uma vida eterna. E a vida do ímpio, ela se acaba, porque às vezes nós imaginamos que a nossa vida é só aqui na terra, mas só que não é só aqui na terra. Quando nós partir daqui, nós vamos ter uma eternidade. E é nessa parte, quando fala da eternidade, que o justo, ele permanece para sempre. Porque quando partir daqui, tem uma vida eterna para ele. Já o ímpio, não. O ímpio, se ele não seguir a Deus, ele vai ser lançado no lago de fogo de enxofre, junto com o falso profeta, a besta e o anticristo. Então, a vida dele ali vai ter uma vida eterna, mas não com Deus, mas lá no lago de fogo, num lugar terrível. Então a vida dele vai ser destruída lá. E lá vai chamar a segunda morte. A segunda morte vai ser lá, porque tem a primeira morte, que é aqui na terra, quando nós partimos dessa vida, e depois que partir dessa vida, vai ter outra morte. Então para o ímpio vai ter, mas para o justo não vai ter. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui no verso 16, que diz assim: melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustenta o justo. Então veja que o salmista está dizendo que é melhor o pouco do justo, porque o pouco do justo é melhor do que a riqueza dos ímpios. Então é melhor você ter pouco e você estar com Deus. É melhor você ter pouco e Deus está ali do seu lado. Deus nunca vai deixar faltar para você.
É como aquele povo quando saiu do Egito, quando Deus mandou o maná, Deus disse assim, vocês só pegam a quantidade para hoje. Então Deus não permitia que eles pegassem, estocassem, guardassem para o outro dia. Por que Deus não permitia? Porque Deus está dizendo, a providência sou eu é que vou prover na vida de vocês têm que confiar em mim. Então aquele povo lá no deserto, eles pegavam só aquela quantidade, aquele mínimo. Ali tinha uma quantidade especificada para cada pessoa, eles não poderiam pegar muito. Porque o muito, Deus já está dizendo, o muito sem eu não é nada, mas o pouco com eu é muito. Então aqui a mesma coisa que aconteceu lá naquele deserto, quando o povo pegava o maná. Muitos deixaram de confiar em Deus e pegaram e guardaram, mas quando foi no outro dia, amanheceu com bicho, ganhou bicho, ficou podre. Porque Deus quer que nós confiemos nele a cada dia, confiando nele. Então por isso que o salmista está dizendo aqui, é melhor um pouco do justo. É melhor você ter pouco e você ter Deus para suprir a sua necessidade. Aí ele está dizendo, do que adianta a riqueza dos ímpios? Por mais que ele tenha riqueza, mas ele não tem Deus. A qualquer momento essa riqueza pode acabar. E aí, quem é que vai suprir a necessidade dele? Ninguém. Ninguém vai suprir, porque ele não tem Deus do lado dele. E ele ainda diz, o braço do forte, pois o braço forte do ímpio será quebrado. Veja, ele se sente forte. Ele se sente poderoso. Tem gente que é assim. Tem gente rico que acha que não precisa de Deus. Para que eu vou estar com Deus se meu dinheiro eu posso fazer tudo, posso comprar a melhor roupa, posso comprar o melhor carro, posso fazer de tudo com meu dinheiro. Só que ali o salmista está dizendo, o braço forte do ímpio será quebrado. Então será quebrado. Essa felicidade não dura para sempre. Logo, logo vai acabar. Aí aqui diz assim, mas o Senhor sustenta o justo. Então, Deus, ele sustenta o justo. Deus, ele nos sustenta. Então, não queira muito. Eu te digo, nesse dia, não queira muito. Mas tem um principal que você deve querer, que é Deus. Queira somente Deus. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Deus, ele provê o resto. Glória a Deus, aleluia. Deus, ele provê tudo na nossa vida. Aí aqui o salmista vai dizer, o Senhor cuida da vida dos íntegros. A herança dele permanece para sempre. Em tempo de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura. Aqui o Senhor está dizendo assim, no momento que chegar a calamidade na sua vida, eu vou prover na tua vida. Não vou deixar você passar fome. Você vai ter fartura na sua vida. Então Deus, ele sempre chega. Glória a Deus, aleluia. E o verso 23 diz assim, o Senhor firma os passos de um homem bom, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Então aqui o Senhor está dizendo que ele é quem nos firma. É para nós confiar nele, que ele vai prover, ele vai dar o alimento. E aqui ele está dizendo, os seus passos, quem vai firmar sou eu. Eu vou firmar os seus passos. Se a sua conduta me agradar, então se você fazer por onde o Senhor se agradar de você, os seus passos, você não vai pisar em falso não, porque os seus passos, quem está firmando é Deus. Glória a Deus. E se nós temer ao Senhor, o que é que ele diz? Se nós estiver na casa do Senhor, temendo ao Senhor, por mais que nós tropece, porque nós não estamos livres de não tropeçar. Não é porque nós seguimos a Deus que nós não vamos cair, nós não estamos livres de tropeçar, não. Ele está dizendo assim, por mais que vocês tropecem, não cairá. E se por acaso cair, o Senhor levanta. E diz assim, pois o Senhor o toma pela mão. Então Deus, ele está segurando na nossa mão, para que nós não caia. Mas mesmo que nós caia, o Senhor, ele levanta. Glória a Deus, aleluia. E aqui ele continua falando no verso 27, para que nós venhamos se desviar do mal, e sempre fazer o bem. Porque se nós fizer o bem, nós sempre vamos ter aonde morar. Nós vamos ter uma morada. Essa morada aqui que ele está falando não é essa morada da terra não, terrena não, mas é a morada no céu. Nós vamos ter uma morada no céu. Glória a Deus, aleluia. E o verso 39, para finalizar, 39 e 40 diz assim, do Senhor vem a salvação do justo. Ele é a sua fortaleza. Na hora da adversidade,
O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Então, em Deus há refúgio. O Senhor está dizendo que Ele é a nossa salvação. E Ele é a nossa fortaleza na hora da adversidade. Então, na hora da angústia, no dia mau da sua vida, Deus, Ele é a sua fortaleza. Deus, Ele é o seu refúgio. E Ele está dizendo que Ele livra. No momento ali que você estiver precisando do Senhor, Ele vai te livrar. Ele te livra do ímpio. Ele te livra do mal. Ele te livra das mãos do inimigo. Ele te livra. Porque Deus, Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso escudo. Então nele nós vamos estar protegidos. Glória a Deus. Aleluia. Este salmo falou do ímpio e do justo. Falou que o ímpio ele tem riqueza, que o ímpio prospera, mas só que Deus está dizendo é uma alegria passageira, é uma alegria que logo, logo passa. O ímpio ele acha que ele está podendo tudo, ele acha que o dinheiro dele vale muita coisa, mas aqui nós vemos que o Senhor está falando do justo. Que o justo, ele pode ter pouco, mas o Senhor vai suprir. O Senhor é a salvação do justo. O Senhor é aquele que, se o justo chegar a tropeçar, ele está ali segurando pela sua mão, para não deixar cair. Então aqui, Deus está dizendo que não vai deixar faltar. Não vai deixar faltar na tua mesa. Que vai haver fartura na tua mesa. Então não se iguale com o ímpio. Muitas das vezes, às vezes até a pessoa fica triste, dizer, fulano não serve a Deus. E parece que prospera mais do que a vida daquele que está na igreja. Às vezes pode passar isso pela sua cabeça, de pensar dessa forma. Que às vezes a gente vê mesmo pessoas ímpias prosperando mais do que o justo, mais do que aquele que está na igreja fazendo a obra de Deus. Mas é porque é assim mesmo. Mas Deus está dizendo que Deus, Ele está do nosso lado. E daquele que tem prosperidade, que tem tudo, que tem riqueza, Deus não está com ele. No momento que aquela riqueza dele ali acabar, pronto, ele está prostrado, ele está caído, ele não se levanta mais. Mas conosco não. Com aquelas pessoas que servem a Deus, Deus está ali do lado para livrar, dizendo, eu sou a tua fortaleza, eu sou o teu provedor. Glória a Deus, aleluia. Então que nós venhamos sempre estar confiando em Deus, que Ele sempre vai prover na nossa vida. É Ele que firma os nossos passos, é Ele que nos guia, é Ele que nos dá sabedoria, é Ele que faz tudo de bom na nossa vida. Então que você sempre venha ter essa confiança em Deus, que Ele pode tudo na nossa vida, amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus.